E partindo agora para o Novo Testamento, a gente tem ali histórias incríveis do chamado de Jesus. A gente tem o chamado de Pedro, a gente tem o chamado de Mateus, a mãe doida de João e Tiago, que queria que um ficasse de cada lado, aquela mãe bem... Ai, põe ele para servir no altar com o padre. Só pode servir no altar. A mãe de coroinha chata, assim. Se você é mãe e tá se reconhecendo, tá na hora de mudar de vida, né, irmã? Pelo amor de Deus. Seu filho, ele vai trabalhar onde é para trabalhar. Por quem que você começaria nesse processo de vocação do Novo Testamento agora? Puxando mais para essa galera que andou com Jesus mesmo. Novo, eu começaria com São Mateus. Mateus tem um texto do Papa Francisco, foi até o Marquinhos que comentou, e o Bento XVI, ele faz, eu não lembro a data, deve ser 2009, uma reflexão sobre o quadro de Caravaggio, que é um pintor italiano do século XVII, e ele analisa esse quadro junto com o relato de Mateus, que a vocação de Mateus é muito sucinta. Mateus era o Levi, né? Sim, que ele estava lá, que era o judeu, cobrador de impostos, que já é um problema. Já é uma porque assim, então, eles já não gostavam de cobrador de impostos. Um judeu, então, que cobrasse imposto, era pior ainda. Já não. Tá traindo a gente, né? Tá traindo. E Mateus era esse cara. E Mateus lá, e Jesus passa. Não era a ideia, né? O texto dá essa impressão que não era o objetivo de Cristo chamar alguém ali, mas Mateus chama a sua atenção. E Cristo olha para Mateus e fala, vem e segue-me. E a pergunta que o Papa Francisco lança é essa, o que aconteceu entre o vem e segue-me e o ato de Mateus ir? É bem pergunta de Papa mesmo, né? Porque é coisa que você olha para o texto, tá bom. São milésimos de segundo, mas dá 3 cartas. O que está por detrás daquilo? O que fez Mateus ir? E o quadro do Caravaggio, você que estiver nos assistindo, pesquise depois, se eu não me engano é a vocação de São Mateus, ele trabalha muito aquele contraste de trevas e luz, que é próprio do barroco, e mostra uma luz vindo do alto certinho no olho de São Mateus. E o Papa Francisco diz que essa luz é o olhar de ternura de Cristo. O olhar de amor, o olhar de caridade. Só que qual é o problema para nós hoje em dia? Que quando nós escutamos olhar de amor, o que a gente fala? Mas amor parece aquele negócio, aquela coisa murcha. Que amor passou a ser um sentimento hoje em dia. É meio relativo. Sim, só que amor... E você que nos escuta, nunca se esqueça disso. Amor não é sentimento. Não é. Amor é prática. É ação. Se um dia alguém quiser saber o que é amor, é olhar para uma cruz que está. Isso é amor. É você ser abnegado, você pensar no outro antes de si. Essa é a prática do amor. E é por isso que um olhar de amor cura. Um olhar de um amor verdadeiro. E então eu começo com Mateus por conta disso. Porque esse olhar de Cristo, é esse o relato que o Papa Francisco, resgatando essa catequese de Bento XVI, fala, esse olhar de Cristo disse a São Mateus, vem e segue-me. Então é como se toda aquela angústia, porque também não era fácil para Mateus. Ele sabia, às vezes a gente olha, né? Também, né? Ele se conhece. E aquele olhar preenche toda essa angústia, essa inquietação que estava para com ele, ao ponto de que ele não vê outra saída, a não ser ir ao encontro daquele Cristo. Caraca. Então, essa vocação é um relato muito curto, mas que o estudo posterior, nessas experiências do magistério, de alguns artistas, nos colocam e nos ajudam a perceber e trazer também para a nossa vida a importância desse olhar de Cristo para cada um de nós. É interessante, Zé, olhar para a pessoa de São Mateus, né? Não sei se puder depois trabalhar um pouquinho sobre isso, né? Mas a pessoa de São Mateus, porque, veja, eu penso que até para os discípulos de Jesus deve ter sido difícil, né? Não, imagina, você tem um cara que era cobrador de impostos, levita, né? Sim. Como o Pedro comentou, cobrador de impostos, que era judeu. Então, assim, o cara saiu do meio dos judeus para cobrar os judeus. E geralmente os cobradores de impostos não cobravam aquilo, só o que o Império Romano pedia. Então, eles cobravam uma taxinha a mais, sempre tinha taxinha a mais, até hoje tem as taxinhas a mais. Um café com leite a mais. Sempre tem uma coxinha a mais ali. Um cordeiro a mais. Então já cobrava mais, ou seja, era judeu explorando judeu.
Isso é muito louco, né? São Mateus era judeu que explorava judeu, né? Para um judeu isso era inaceitável. Como que Cristo chama um cobrador de impostos, cara? Né? Como que ele olha para um cara que tá ferrando com a gente, tá cobrando mais, tá sendo a presença do Império Romano aqui na minha casa, é o cara que vem, bate na minha porta e fala aí, paga o que você me deve, entendeu? Tipo seu barriga lá pro Madruguinha, só põe a mão assim, pague o aluguel. E aí Cristo vai chamar esse cara, né? Ele chama esse cara. E tudo que aconteceu aquilo no interior de São Mateus também. Então, o pensar, nossa, mas e se eu me levantar daqui e for seguir a Cristo? Né? O que vai acontecer comigo também? Será que eu vou ser linchado? Será que a comunidade vai me aceitar bem? Porque agora eu já sou cobrador de impostos. É melhor eu me refugiar nas minhas seguranças. É melhor eu me refugiar com o Império Romano, não com os judeus. Mas não tem nada, né, para me dar. Deixa quieto, eu vou levantar e eu vou seguir esse cara. Isso é muito louco, né? Não sei, a vida um pouco de Mateus, não sei se dá para trabalhar um pouco nesse aspecto da vida de Mateus. Quem era Mateus? Eu também, se não der, também, porque às vezes eu tô colocando o cara numa sinuca de bico aqui, né? Vai ser que manda. Dentro, assim, brevemente falando, o Mateus não foi muito aceito. Né? Se pegar o texto bíblico posterior, né, logo ao chamado de Mateus, é perceptível que os apóstolos, né, os 12, já começam, principalmente Pedro ali, a olhar ele meio de canto. Porque para eles é um absurdo. Tem um filme, uma série, na verdade, hoje em dia ela não, infelizmente, já saiu do ar. Mas é a Bíblia. Ela conta, bem por cima, a Bíblia do começo ao fim, e lá mostra uma cena muito bela, que é Cristo, junta, né, dois contextos, que é o fariseu perguntando para Jesus aquela passagem famosa da misericórdia de Deus. E daí Cristo vai contando como acontece a misericórdia de Deus para o fariseu, daquele fariseu que chega para Deus e fala, obrigado, Senhor, porque eu sou fariseu e eu não tenho pecado. E daí do pecador que chega e fala, Senhor, me perdoe porque eu pequei. E São Mateus escutando isso. O texto não traz, mas aqui trazendo uma para esboçar, São Mateus escutando esse relato que a série traz. E conforme São Mateus vai escutando, ele vai se emocionando e aquilo vai atingindo o seu coração, e ele vai dizendo sim. Mas isso para dizer o quê? Que São Mateus também enfrentou dificuldade. E com certeza, nesse momento, e aí nós já conseguimos conectar com o ponto que nós estávamos falando, veio na cabeça dele. Mas eu não sou bem visto, as pessoas me olham torto, será que eu vou ser bem aceito? Mas todas essas dúvidas, diante do olhar de Cristo, elas se esvaem. E isso que é o mais interessante, e também acontece na nossa vida vocacional. Quando nós somos chamados, as dúvidas vão aparecer. É natural que apareça, e é importante que apareça. Duvide, ou devemos duvidar de uma vocação que quando tem esse chamado, não tem dúvida. É muito importante que tenha, mas que elas não impeçam o nosso sim. Porque diante desse chamado, desse olhar de amor, misericórdia, ternura e compaixão, essas dúvidas de Mateus, elas se esvaem. E depois Cristo, com a sua própria pedagogia, vai dando uma forma de mostrar para os 12 a sua forma de ver o mundo. E a forma que ele gostaria que eles vissem, acolhendo aquele levita, aquele homem que era Mateus e que era cobrador de impostos. Jesus era muito amor. E deixa eu... uma recomendação, né? Você comentou de série e também sobre a vida do apóstolo Mateus. Uma recomendação de uma série, então, né? Quem quer saber um pouco da vida de Jesus e tudo mais. É uma série chamada The Chosen, né? The Chosen. Eu não sei, ela é muito conhecida, enfim. Você deve conhecer já também, mas vale a pena. Assista essa série. E a primeira temporada, principalmente os 4 primeiros episódios ali, fala justamente da vida de Mateus. Então, assim, porque a série, basicamente, é a vida de Cristo, né? A vida pública de Cristo. E na perspectiva dos apóstolos, né? Dos seguidores, na perspectiva dos seguidores. Então, assim, na perspectiva de Mateus, de São João, Madalena, enfim. E o primeiro apóstolo
que a série trabalha é justamente São Mateus. Então, é uma série excelente, assim, dispensa comentários, não tá pagando a gente, né? Se quiser, paga nós Que também. me dera. Tô Que me dera. Não, tô brincando, pelo amor de Deus. É uma série justamente que não tem dinheiro público, é só ajuda, né? É a ajuda do próprio povo. Assistam, The Chosen, série excelente. Muito bem. Acho que eu queria só concluir essa parte de Mateus, né? Antes para a gente partir para o próximo, que sei que tem mais. Mas isso acontece também com a gente. Depois que a gente está no seminário, a gente pensa nas nossas misérias, nos caminhos que a gente andou. O mesmo questionamento, não tão com o grau que São Mateus tinha, né? Dos seus delitos, né? Vamos dizer assim, que às vezes nem era delito, era só fazer o trabalho dele. Ele se colocou ali naquela situação. Mas quantas vezes a gente sabe de onde a gente veio, da força que Jesus nos tirou e sabendo aquilo que a gente seria sem ele, e a gente começa, nossa Senhor, mas será que eu estou no caminho certo? E eu gosto muito quando você fala isso, que a vocação ela é gerada na dúvida. Porque ninguém acordou com 17 anos com a vontade de ir para o seminário. É com dúvidas. É pensando naquilo que eu vou largar, é pensando naquilo que eu vou abrir mão. Então, acho bem interessante. E também, vendo São Mateus, né, a gente tem a figura de Paulo. Você falou que São Mateus, ele andava com os judeus tal, e traiu os judeus. Paulo matou os cristãos. Então a gente tem histórias que a gente fala assim, olhando, né? Eu estava vendo um curso esses tempos, onde a gente tinha que usar a imagem de um santo sem colocar Deus na figura, né? Se a gente olha os nossos grandes santos, os apóstolos, sem ter a figura de Deus na vida deles, sabe? Eram pessoas horríveis. Eram seres humanos horríveis, onde a graça, quando habitou, o transformava, né? Transformou São Mateus, transformou também a vida de Moisés, a vida de Abraão, a vida de muitos outros profetas e dos discípulos. É exatamente essa luz da graça que o quadro retrata, né? Sim. Essa luz que vem do alto e atinge a alma do apóstolo.